E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é a otimização de geometria. No caso hoje a gente vai estar utilizando o programa Games para estar realizando nossos cálculos. Dividi esse vídeo em duas partes. Primeiramente eu vou estar falando o que é a otimização de geometria e por que ela é importante. E depois a gente vai para uma parte prática onde a gente vai fazer alguns cálculos aí com o programa Games. Bom, então, por que é importante a gente otimizar nossa molécula, né? Bom, primeiramente, quando a gente faz algum cálculo, a gente está querendo obter algum resultado ou analisar alguma propriedade. Dentre elas, a gente pode estar querendo analisar os estados, os modos vibracionais. A gente pode estar querendo obter dados termodinâmicos, obter a distribuição eletrônica, densidade eletrônica, fazer algum cálculo de transição eletrônica muitas outras propriedades. Mas para isso a gente precisa da nossa função de onda do nosso sistema, da nossa molequinha. E essa função de onda, ela depende tanto das coordenadas dos elétrons quanto das coordenadas dos átomos, que seria esse Rzão aqui. Então, para a gente obter a função de onda correta, a gente precisa ter a posição correta dos átomos. Com isso, então, a gente precisa da geometria correta da nossa molécula. Bom, então, o primeiro passo é a gente encontrar a nossa função de onda. Para isso, a gente precisa resolver a equação de Schrödinger. Então, o programa ele vai dar um jeito de resolver isso aí para a gente, para encontrar essa função de onda. Bom, acontece que essa função de onda, ela depende de muitas variáveis. Então, ela é muito variacional. Então, ela depende da posição do elétron 1, do elétron 2, do elétron 3, assim por diante. Depende também da posição do núcleo 1, do núcleo 2, do núcleo 3 e assim por diante. Para tentar melhorar a cara dessa nossa função e facilitar a resolução do sistema, a gente pode tentar separar essas variáveis, criar uma nova função que seria uma função apenas dependente das posições dos elétrons e uma outra função que seria apenas dependente da posição dos núcleos. Para isso, a gente lança mão de uma aproximação que é a aproximação de Bohr-Oppenheimer, que ela diz o seguinte, que os núcleos eles são muito mais pesados do que os elétrons, sem contar que os elétrons se movem muito mais rápido do que os núcleos. Então, se a gente olhar para essa figurinha aqui, por exemplo, quando esse núcleo vermelho se move para cá, se os elétrons se movessem na mesma velocidade, teríamos uma distorção aqui com relação à configuração dos elétrons. Dá para ver que, né, que eles mudaram de posição em relação ao núcleo. Porém, como com a aproximação de Bohr-Oppenheimer, que é o que acontece na maioria dos casos, a gente tem que o movimento eletrônico ele é muito rápido. Então, quando um núcleo se move, os elétrons se rearranjam quase instantaneamente em torno do núcleo, mantendo a sua configuração eletrônica. Então, com isso, a gente consegue, de fato, separar os termos dependentes dos elétrons dos termos que dependem apenas da parte nuclear, criando essas duas novas funções de onda, a função de onda eletrônica e a função de onda nuclear. Bom, então, feito isso, a gente precisa resolver primeiramente a parte eletrônica. Para isso, a gente vai precisar do nosso Hamiltoniano eletrônico. Então, aqui a gente tem o Hamiltoniano total do nosso sistema. Bom, primeira coisa, com a aproximação de Bohr-Oppenheimer, a gente sabe que os núcleos estão fixos. Então, esse primeiro termo aqui, que é o termo cinético dos núcleos, vai ser negligenciado nesse primeiro caso. E outra coisa também, como o núcleo está fixo, esse último termo aqui, que seria referente à repulsão núcleo-núcleo, vai ser simplesmente um valor, certo? O programa vai calcular, vai ser simplesmente algébrico. O programa vai calcular usando é, lei de Coulomb e vai conseguir chegar nesse valor de repulsão, que seria esse aqui embaixo que eu estou mostrando. Bom, então, nosso Hamiltoniano eletrônico ficaria o termo cinético dos elétrons, um termo de atração núcleo-elétron, um termo de repulsão elétron-elétron e um termo de repulsão nuclear, que é simplesmente um valor, uma constante que é calculada, já que a gente sabe que os núcleos estão parados nessa aproximação de Bohr-Oppenheimer.
Então, com isso, a gente consegue chegar no nosso Hamiltoniano eletrônico. Então, juntando o Hamiltoniano eletrônico com a nossa função de onda eletrônica, que ela é parametrizada em relação a R, a gente pode ver que o Hamiltoniano depende da posição dos núcleos, mas a gente está dando para o programa. Então, o R ele entra aqui como somente um parâmetro e não como uma variável. Então, a gente vai obter então a energia eletrônica e a função de onda eletrônica novamente. Bom, com isso, então a gente consegue traçar uma curva que seria uma superfície de energia potencial. A gente pode variar a posição atômica e calculando as energias, gerando essa curva aqui. Então, por exemplo, por uma molécula diatômica, quando ela está afastada, a gente pega essa posição atômica aqui, joga na equação, resolve e obtém a energia eletrônica que vai dar esse ponto aqui na curva. À medida que a gente movimenta aqui o R, muda a geometria da molécula, aproximando os átomos, essa energia ela vai caindo até chegar no mínimo. E depois, quando a gente começa a juntar os átomos demais, ela começa a subir devido à repulsão nuclear. Então, com isso, a gente consegue mapear essa superfície de energia potencial, que é o potencial envolvendo aí um núcleo, né? Bom, claro que isso aqui foi um exemplo simples de uma molécula diatômica que só tem uma dimensão para a gente poder mexer. Mas se a gente pensar no sistema mais complexo, a gente tem muito mais de uma ligação, a gente tem ângulos de ligação, a gente tem ângulos entre planos, a gente cairia num problema que é multidimensional. Mas a gente tem que imaginar que nessa superfície multidimensional existe um mínimo e este mínimo está relacionado com a nossa estrutura, com a nossa geometria de equilíbrio. Então, aqui no caso, poderia ser, por exemplo, o caso da molécula de CO2, onde a gente tem Ra e Rb, né? A distância do C para o primeiro oxigênio e a distância do C para o segundo oxigênio. Então, aqui seria um eixo, por exemplo, R1 e aqui seria um eixo de R2, por exemplo. Então, variando os valores aqui de 1 e de 2, a gente mapearia essa superfície e poderíamos descobrir qual que é o valor ótimo de 1 e de 2 para encontrar esse mínimo aqui de energia, por exemplo. Isso aqui foi só um exemplo, certinho? Então, a ideia por trás da otimização é a gente encontrar esse mínimo nessa superfície potencial. A gente pode utilizar vários métodos de minimização. O método utilizado pelo Games é o método da aproximação quadrática, mas a gente pode trocar também. Ele vai traçar em torno de um ponto qualquer, por exemplo, vou marcar um ponto verde aqui. Verde não, porque não vai aparecer, um ponto rosa. Marquei esse ponto rosa aqui. Esse ponto rosa nada mais é do que minha estrutura inicial, com uma dada distância R1 e uma dada distância R2 aqui no exemplo para molécula de CO2. Então, traçando uma superfície quadrática aqui, ou seja, uma superfície com termos quadráticos, a gente pode aproximar, a gente pode verificar como que é essa região aqui no entorno desse ponto. Então, através de um gradiente, a gente pode saber para onde a gente tem que andar para minimizar a energia. Bom, então isso foi o que eu queria passar para vocês. Claro que é muito mais profundo do que isso. Isso aqui foi só uma ideia inicial, mas vamos para a parte prática, né? Então, vou abrir aqui o meu terminal e aumentar um pouco a tela e vou iniciar o Avogadro, que é o programa que a gente vai utilizar para realizar para montar o input do Games. Então, Avogadro. Bom, a molécula que a gente vai testar aqui hoje vai ser o isopropanol. Então, vou montar ela aqui. Um átomo de carbono aqui e oxigênio aqui em cima. Pronto. Montei minha molequinha de isopropanol. A gente pode dar uma pré-otimizada nela aqui em Auto Optimization Tool. A gente pode clicar em Start e ele vai dar uma mexida aí na estrutura. Mexer muito não para ter um pouco de graça, né, durante a otimização do Games. Então,
Vou salvar essa estrutura aqui. Em Extensions, a gente vai em Games, Input Generator. Lembrando que tem outro Games aqui, ó, que é o Games UK, mas só que a gente está usando o Games US. Então, é nesse primeiro menuzinho aqui. Então, Input Generator. Aqui é uma ferramenta que ele vai gerar um input para a gente automaticamente, o que facilita bastante. Em Advanced, a gente vai ir em Base Set, a gente vai colocar aqui 631G. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas pretendo gravar um vídeo sobre funções de base. Bom, em Control, a gente tem que colocar o nosso tipo de cálculo, que vai ser um cálculo de otimização de geometria. Então, a gente marca aqui Optimization. E vocês podem perceber que surgiu uma nova opção aqui, que é esse Start Point, que vai gerenciar justamente como que a gente quer que essa otimização aconteça. Então a gente pode ver aqui que ele está citado como default o Quadratic Approximation, que é exatamente aquilo que eu disse, mas a gente tem o método de Newton-Raphson também, que é muito famoso, a gente tem outros aí. Vou deixar nesse padrão. Bom, feito isso, a gente vai gerar o nosso input aqui embaixo. Então, Generate. Eu já tinha um feito aqui, mas tudo bem. Save. Replace. Bom, podemos fechar o Avogadro também. Agora eu vou na pasta onde eu criei esses arquivos, que no caso foi compkey games opt. Vou limpar ela aqui porque tinha feito alguns testes antes. No Yes. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui no nosso input. Esse ponto de exclamação indica que essa linha é um comentário, então ela não vai ser lida pelo programa. E o Games ele funciona assim, ele é separado em blocos. Então a gente tem um bloco Bases, o bloco ele começa com um cifrão, o nome do bloco, e termina com um cifrão End. A gente tem que colocar isso, certo? Então aqui foi definido a base que a gente vai utilizar, 631G. Aqui em Control define o tipo de cálculo, certo? E o nível de teoria. E aqui embaixo é definido quais são as condições da nossa otimização, certo? Depois disso vem um bloco de data, onde a gente pode colocar qualquer título aqui e fechar com o end aqui no final. Bom, o título aqui poderia ser qualquer um. Poderia colocar isopropanol, por exemplo. Aqui a gente tem o grupo de ponto da molécula, né? E aqui a gente tem a geometria dela. Por que a gente tem que passar essa geometria inicial? Por causa daquilo que eu falei. A gente precisa mostrar para o programa, a gente precisa dar para ele as posições atômicas iniciais para ele poder calcular a função de onda eletrônica, porque senão ele não consegue fazer nada. Então a gente precisa passar esse chute inicial. Quanto mais próximo do mínimo, melhor, claro. Então, vamos salvar aqui. Bom, para rodar o Games, Run Games, e aí vocês vão colocar o input, a versão e o número de cores que vocês vão usar para realizar o cálculo. Como o meu input está modificado, eu só preciso colocar o nome do ponto .imp. Mas no caso de vocês, não esqueçam de colocar esses outros dois parâmetros aqui. Bom, depois disso, a gente coloca o output. Então, out. Só isso. Podemos colocar esse ezinho aqui, mas tanto faz. Vamos rodar o cálculo então. Agora é só aguardar. Essa é uma molécula relativamente pequena, então vai ser rapidinho. Pronto, terminou. A gente pode visualizar o que foi gerado aqui na pasta. Foi gerado um arquivo .data e um arquivo .out. Vamos abrir aqui o .out. Opa. Indo no final do arquivo, a gente precisa checar essa linha aqui, ó. Games foi executado, a execução do games terminou normalmente. Então, o cálculo foi bem. Podemos subir de novo e descer aqui para uma olhada mais criteriosa do output. Aqui no início ele coloca nosso input. Depois ele seta as configurações iniciais para realização do cálculo, colocar a função de base.
alguns outros parâmetros. E aqui ele começa a... Logo aqui embaixo ele começa a calcular. Primeiro ele calcula as integrais de um elétron. Logo depois ele calcula as integrais de 2 elétrons. E em seguida ele faz o ciclo, converge o ciclo SF. Bom, então aqui solta os autovetores. Um pouquinho que depois tem uma informação importante para a gente. Logo depois do primeiro ciclo, ele solta então a energia da molécula, aquele total energy, que é a energia eletrônica, e em seguida ele mostra pra gente, cadê? O gradiente da energia daquela superfície de energia que eu havia falado com vocês. Então aqui, ó, para cada átomo tem a derivada em relação às coordenadas dx, dy e dz. Então a gente pode saber, por exemplo, que esse vetor aqui aponta na direção crescente da função de energia lá na superfície. Então se a gente for na direção contrária a esse vetor, a gente diminui a nossa energia. Então assim que o programa sabe para onde ele tem que mover, por exemplo, esse átomo de carbono durante o processo de otimização, calculando esse gradiente de energia. Então aí ele calcula o gradiente, gera a nova função eletrônica e começa tudo de novo. Então vai fazendo isso até converger o valor de energia. Bom, aqui no final do cálculo, pulei aqui para o final do arquivo, a gente pode verificar qual foi a estrutura otimizada. Subindo aqui. Aqui a gente tem que a geometria de equilíbrio foi localizada e ele solta pra gente a geometria otimizada. A gente pode checar logo aqui em cima o gradiente também, o último gradiente que foi calculado. A gente pode ver que ele foi quase para zero, significa que ele foi para próximo do mínimo, né? Não vai chegar no mínimo por razões histéricas e outros motivos. Então, mas ele tem que estar próximo. Bom, feito isso, a gente pode agora analisar esse arquivo dentro do MacMalplot, wx MacMalplot, isopropanol, out. E aí ele vai mostrar pra gente quais foram os passos dados. A gente vê aqui em View, Animate Frames, ele mostra pra gente o que aconteceu com a molécula durante a otimização. Então foi mais ou menos isso aí, esses movimentos que ela está fazendo, ela está otimizando até chegar no mínimo, que foi esse aqui. E aqui em Subwindow Energy Plot, a gente tem também um gráfico que mostra como que a energia variou durante a otimização. Então o primeiro ponto foi esse, o segundo ponto foi esse, assim por diante, até ele converger a energia. Certinho? Bom, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem um comentário aí e até mais.